E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando a semana 2 do PET 1 de matemática de vocês. E o tema dessa nossa semana é funções. Vamos começar então resolvendo as questões dessa semana. A primeira questão é a seguinte: em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício X, um número variando de 0 até 10. Conforme o nível X, o cliente paga uma taxa Y em reais calculada desta forma. Então, aqui a gente tem as formas que são calculadas essas variações aí, né, o valor da taxa a ser pago em cada um dos casos. A partir disso, nós também temos esse gráfico, onde ilustra, né, cada uma das três situações ali. Ok, vamos ver o que o exercício está perguntando, né, está querendo saber. Se um cliente pagou R$ 2,5 de taxa, seu nível de desperdício foi. Então, nós temos as opções ali para a gente poder verificar. Lembrando que, no caso, o valor de taxa, né, é o valor Y, que corresponde a Y, ou seja, Y é 2,50 ou 2,5. Nesse caso, dá no mesmo, tá? O que eu tenho que fazer aqui, então, é verificar cada um desses termos aqui. E olha só o seguinte, no caso de Y sendo 2,5, ele se encontra aqui, olha, entre os valores 2 e 3. Então, aqui é o valor 2,5. Identifiquei o valor 2,5 ali. Pelo próprio gráfico, a gente consegue resolver essa questão. Vamos pegar aqui, então, a nossa primeira função e descobrir o valor de x correspondente a ela nesse caso. Olha, a nossa primeira função que nós temos é a função ali que está de azul, onde nós temos y é igual a x sobre 2. Nosso valor y é 2,50. Ou 2,5, e a partir disso a gente já consegue descobrir quanto que vale o x. Só fazer uma multiplicação cruzada aqui, olha, multiplicando o que tem embaixo com o que tem em cima, o que tem em cima com o que tem embaixo, e verificamos que x, nesse caso, vai ser igual a 5. Ou seja, a taxa de desperdício, nesse caso, é igual a 5. Vamos pegar agora a nossa segunda função, que está em vermelho, que é a função y igual a x menos 1. Mais uma vez, substituindo o valor do y ali com o 2,5, nós temos que 2,5 é igual a x menos 1. Se eu quero descobrir o valor do x, eu vou pegar esse menos 1 e passar para o lado de cá. Se ele está subtraindo de um lado, ele passa somando do outro, né? Então, a gente vai encontrar o valor de x igual a 2,5 mais 1 a 3,5. Descobri, então, o meu segundo valor ali. Agora, a minha terceira equação, que está de verde, é a equação, né, a nossa função 2x menos 5. Então, mais uma vez, substituindo o valor de y ali como 2,5, vamos calcular isso aqui, então. Igual a 2x menos 5. Vamos resolver essa aqui por partes, então, pegando o valor menos 5, passando para o lado de cada igualdade, a gente vai ter, ele somando, vai dar 2,5 mais 5 dá 7,5, igual a 2x. Para descobrir o valor do x, eu tenho que pegar esse 2 e passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos que x é igual a 7,5 sobre 2. X, então, nesse caso, vai dar o valor de 3,75. Olha, nós temos agora três respostas para a gente poder analisar. Nós temos as respostas x igual a 5, x igual a 3,5 e x igual a 3,75. Pelas três respostas que nós temos, já conseguimos identificar que a resposta final vai ser 3,5, porque é a única resposta que nós temos ali. Nós não temos a opção 3,75, também não temos a opção 5, ou seja, essa é a única resposta. Mas por que isso? Olha, repara que aqui em cima nós temos essas três opções aqui, olha. Essas três variações. Variações em relação ao nível de desperdício, em relação ao x. Ou seja, se a nossa função ela tem o x aqui igual a 5, ela se enquadra nesse terceiro caso aqui, olha. X ele é maior do que 4, então a nossa função a ser aplicada, a ser utilizada é essa. Mas olha, repare que no nosso resultado x igual a 5, nós utilizamos outra função. Então aqui já está errado. Quando o nosso x deu 3,5, 3,5 é um valor entre 2 e 4, né? Nós temos que utilizar a nossa segunda função. E isso deu certo. Deu o valor ali de 3,5.
Já quando nós pegamos a terceira função, deu o valor de 3,75. 3,75 também se encaixa aqui na nossa segunda função, mas nós usamos a terceira, então também não é essa função aqui, esse resultado aqui não pode ser derivado daquela função, ok? Então, verificando também de acordo com os valores de x que nós obtivemos, também a gente conseguiria resolver essa questão. No caso, né, ela é múltipla escolha, fica um pouquinho mais fácil. É a alternativa B, beleza? Vamos continuar então. Olha, a questão 2. Dada a função menos 3x² mais 2x mais 1, a diferença entre os valores de x e y, respectivamente, ao par ordenado x do vértice e y do vértice dessa função é menos 1, 0, 1 ou 2. Nesse caso aqui, a gente vai precisar de saber, no caso, os valores de x do vértice e y do vértice. Para isso, nós temos algumas fórmulas. São essas fórmulas aqui que eu estou deixando para vocês. Olha, o x do vértice é dado pela fórmula menos b dividido por 2a. E o y do vértice é dado pela fórmula menos delta dividido por 4a. Vamos calcular, então, cada um dos valores de x do vértice e y do vértice. Depois a gente vai fazer a diferença conforme foi pedido no exercício aqui. Olha. Vamos começar com o x do vértice, que eu vou fazer de laranja. X do vértice é igual a menos o valor do b. B é o valor que acompanha x. O valor que acompanha x, então, no caso, é o número 2. Dividido por 2a, o a, nesse caso ali, é o valor menos 3. Fazendo a multiplicação, né, nós vamos ter x do vértice igual a menos 2 dividido por menos 6. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Vamos fazer a simplificação aqui por 2 dessa nossa função. X do vértice é igual a 1 sobre 3. 1/3. Repara que menos dividido por menos dá mais. Ou seja, descobrir a nossa valor de x do vértice. Agora, para calcular o y do vértice, que eu vou fazer aqui em azul. Y do vértice, então, nesse caso, vai ser igual a quanto? Vai ser o menos delta. Delta, quem é delta? Delta é o b ao quadrado menos 4ac, né? Não é essa a fórmula do delta? Já vou colocar aqui substituindo os nossos valores. B, nesse caso, é 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é menos 3, vezes o valor do c, que é 1. Resolvendo, então, aqui o delta dividido por 4 vezes o valor do a, que é menos 3. A gente vai ter qual resultado? Ah, Cristian, eu posso simplificar esses dois valores? Não, não posso. Porque nós temos o sinal de menos aqui. Olha, tem uma diferença a ser feita antes de fazer a divisão nossa ali. Então, vamos ter aqui o valor. Vou continuar aqui tudo em azul. Ó. 2 ao quadrado vai ser 4. Menos 4 vezes 3 vezes 1 dá mais 12. Dividido por 4 vezes 3 dá menos 12. 4 mais 12 dá 16. Com o sinal ali de menos do lado de fora, dá menos 16 sobre 12, negativo também. Fazendo aqui, então, o nosso resultado final, o y do vértice vai ser igual a quanto? Y do vértice, fazendo uma divisão por 4 aqui também, a gente vai chegar em mais 4/3, ok? Mais 4/3, então, é a nossa resposta aqui, do y do vértice. Agora, se eu quero a diferença entre esses valores, qual que vai ser, então, o valor da nossa diferença? Vamos pegar e fazer a nossa subtração. A subtração eu vou fazer ela aqui de verde, que vai ser, no caso, do x e y, respectivamente. Então, eu vou pegar o valor 1/3 e subtrair com o valor de 4/3, que está positivo ali, olha. 4/3. Repara que, nesse caso, o nosso denominador da fração, né, que é o valor que está embaixo, é igual. Então, eu mantenho o valor 3 e faço a subtração dos valores que estão na parte de cima. 1 menos mais 4, menos com mais dá menos. Então, 1 menos 4, a gente conserva o sinal do maior e subtrai. 4 menos 1, 3. Fazendo a divisão, 3 dividido por 3 é 1. Esse 3 aqui do denominador é positivo, mais dividido por menos dá menos, ou seja, a nossa diferença, então, é menos 1, que deu a alternativa A. Ok? Bora para a próxima questão. Questão 3. O gráfico que representa a função
Então, nós temos a função aqui, x² menos 3x mais 2 é. Então, nós temos essas 4 opções aqui. Como que eu vou calcular isso? Eu posso pegar o meu gráfico e realmente construir o gráfico dessa função e depois eu comparar qual gráfico realmente bateu com o que eu construí. E posso também fazer o seguinte, posso simplesmente resolver, encontrar os zeros dessa nossa função. Vamos fazer isso então? Vamos resolver com a equação x² menos 3x mais 2 igual a zero. Encontrar os zeros, encontrar as raízes da função, encontrar o x' e x². Resolvendo aqui nesse caso, vamos pegar então o delta, né? Delta então é igual a b² menos 4ac. b é menos 3, vou elevar ele ao quadrado, menos o 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é 2. Então, nós temos aqui o delta menos 3 ao quadrado dá mais 9. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8, mantém o sinal aqui, menos 8. 9 menos 8 é 1, ou seja, o nosso delta é igual a 1. Vamos determinar, então, os valores de x' e x². Substituindo primeiro tudo na fórmula do Bhaskara. X vai ser igual a menos b, ou seja, menos o valor do b, que é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é o 1, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Então, o x aqui vai ficar como menos 3, dá mais 3. Raiz quadrada de 1 vai dar mais ou menos 1. E por último aqui, 2 vezes 1 dá 2. Vamos calcular então o x' e o x². Vou pegar o x' primeiro somando. 3 mais 1, 4, dividido por 2, temos o 2. x². x² agora subtraindo. 3 menos 1, 2. Dividido por 2 dá 1. Ou seja, o x' e x² são 2 e 1. O que isso significa? Significa que os pontos onde o nosso gráfico vai tocar o eixo x, que é o eixo horizontal, são os pontos 2 e 1, valendo x. Olha, nós temos aqui a única opção que tem aqui o valor 2 e 1 cortando, é a alternativa aqui, é o do gráfico 1. Uma outra forma também da gente poder resolver é o seguinte, é analisar o nosso valor x², que ele representa o a. O a ele é igual a 1, ou seja, o a ele é maior do que 0. Se ele é um gráfico, né, se ele tem o nosso valor a, o nosso coeficiente a é maior do que 0, a parábola ela vai ser para cima. Então, a concavidade da parábola ela é para cima. Então, aqui com isso, a gente já eliminava também os gráficos 3 e 4 aqui nesse caso. Qual desses dois gráficos seriam? A gente poderia realmente resolver aqui e verificar os nossos zeros, as nossas raízes da função. A questão 4 é a seguinte. Ao construirmos o gráfico referente à função f de x igual a menos x² mais 2x mais 3, observamos que ele intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos distintos. Esses pontos são... Como que a gente vai determinar isso? Olha, eu posso, primeiro, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, que eu acabei de falar com vocês, né? Se eu determinar os zeros da função, as raízes da função, eu vou ter esses pontos. Ou então eu posso construir o gráfico. Dessa vez eu vou construir com vocês aqui, olha. Como que eu faço essa construção do gráfico? Primeiro, eu vou estipular valor para x, para encontrar valor em y. No caso, meu y, né, meu f de x é a própria função, que é menos x² mais 2x mais 3. E eu vou identificar aqui meus pares ordenados a partir dessas estipulações, não sei se existe essa palavra, mas conforme eu vou estipulando o valor para x, vou chutando alguns valores para x, eu vou obtendo também valores para y. Como assim? Eu gosto de pegar de início 0. Olha, se caso o x vale 0, onde tem o x aqui, eu vou colocar tudo 0. Ó. Mais 2 vezes 0, mais 3. Repara então que no caso o valor do y é igual a quanto? Menos 0 ao quadrado. Aqui é 2 vezes 0. Mais 3, 2 vezes 0 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Sobra quem? Sobra 3. Ou seja, o nosso primeiro par ordenado é 0 e 3. Mais uma vez, par ordenado temos o primeiro valor de x, o segundo é o valor do y. Vamos pegar para x igual a 1. O nosso y, então, vai ser igual a quanto? Vai ser menos 1 ao quadrado
mais 2 vezes 1, mais 3. Fazendo isso aqui, então, ó, menos 1 ao quadrado, nesse caso, vai dar o próprio valor menos 1, porque esse menos ele está do lado de fora aqui da nossa operação. É como se eu estivesse elevando só o valor do x. O único valor do x que eu estou elevando aqui é o 1. Se eu estivesse falando do menos 1, aí sim seria diferente. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos aqui ó, menos 1 mais 2 mais 3. Menos 1 mais 2 mais 3 dá o valor 4. Nosso segundo par ordenado é 1 e 4. Deixa eu pegar o valor menos 1 aqui então. Olha, menos 1. Como que eu vou colocar esse valor menos 1 aqui? Então, nós temos y igual menos, agora sim, menos 1. O menos 1 que vai ficar entre parênteses, mais 2 vezes menos 1, colocando também entre parênteses para não ter realmente dúvida em relação àquele sinal ali nas operações e fazer com cuidado. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, só que tem um menos ali na frente e acaba tornando ele negativo de novo. Menos 2 mais 3. Menos 1 menos 2 mais 3, nós temos o resultado aqui então de x igual a 1, y igual a 0. Ok, vamos fazer então esses três pontos. Se a gente vê que precisa de identificar mais pontos, mais coordenadas, a gente continua colocando aqui. Coloco 2, depois o menos 2. Se não deu, aí coloco 3 e menos 3 e com certeza vai dar, porque as nossas opções aqui elas variam de 3 positivo até 3 negativo. Então, essas 4 posições aqui, nós temos que a gente consegue identificar ali, olha. A primeira coordenada é para quando x vale 0 e y vale 3. Nesse caso, quando uma das nossas coordenadas é 0, a gente marca em cima da outra coordenada, que no caso é o y igual a 3. A outra coordenada que nós temos é x igual a 1 e y igual a 4. Então, x igual a 1 está aqui. Y igual a 4 está aqui. Fazendo um pontilhado aqui rapidinho, olha, nós vamos identificar o seguinte, que nosso gráfico ele está aqui, olha. Nosso ponto está ali. Depois, quando o nosso x vale menos 1, o y vale 0. Então, mais uma vez, se uma das coordenadas nossas ela é 0, eu marco o nosso ponto na outra. Reparem que a nossa função ela é negativa. Então, o nosso inicial, o nosso valor inicial é negativo, então a parábola ela vai ser para baixo, ela vai ter a concavidade virada para baixo. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Olha, ligar os pontinhos aqui. Então, repara que aqui, olha, o valor menos 1, ele já corta aqui o eixo das abscissas, né? Então, nós queremos o valor que corta o eixo das abscissas em 2 pontos. Não preciso nem de identificar o nosso próximo, porque, olha, o único valor que corta o eixo das abscissas ali que nós temos, menos 1 como alternativa, é a letra B. Então, o outro valor vai ser 3 aqui também, onde ele vai cair, esse gráfico vai cair aqui assim, olha. Pronto, resolvemos a nossa questão aqui. A questão 4, então, alternativa B. Pessoal, se não entendeu, se ficou na dúvida, já sabe, eu falo isso em todos os vídeos nossos aqui. E ficou na dúvida, não entendeu, me manda mensagem lá no WhatsApp para a gente poder tirar as dúvidas que surgirem aí. Questão 5. Observe a figura. Então, nós temos essa figura para observar, muito bonita, né? Nós temos curvas ali, gráficos e tudo mais. Vamos ver realmente o que o exercício está querendo que a gente identifique, né? Nessa figura está representado o gráfico da função f de x igual a b elevado a x. Então, b elevado a x gerou esse gráfico aqui para todo o valor de b sendo maior do que 0. Ok? Se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 terços, então o valor de b é... Nós sabemos já que b é maior que 0. Mas agora o valor do x ele pode variar, ele pode ser menos 1. Que é o que está falando aqui. Lembrando que quando a gente escreve a função e coloca o x assim dentro, olha, significa que esse valor que eu estou elevando aqui, ele é quem? Ele é o valor da nossa função ali. Vamos colocar aqui então e vamos resolver. Olha, no caso, para quando f de 1, como que vai ficar f de 1? Vou escrever aqui b elevado a 1. b elevado a 1 é quanto? É b. f de menos 1 é igual a b elevado a menos 1.
E b elevado a menos 1 dá quanto? Dá 1 sobre b, não é? Quando a gente tem um expoente negativo, a gente tem que inverter o nosso valor ali. Então, né, eu inverti e ficou 1 sobre b. Mas deixa eu apagar aqui, porque isso aqui eu acho que vocês já sabem, né? Já que é só para substituir a nossa questão ali. Vamos pegar aqui, então, por partes. E vamos substituir já de forma direta. Onde tem o f de menos 1, eu vou escrever o valor b, que é o valor que nós encontramos ali, né? Somado com o valor de f de menos 1, que vai ficar 1 sobre b, igual a quem? A 10 terços. Repara que nós temos uma equação, e essa equação nós vamos ter que tirar um mínimo múltiplo comum de 1, b e 3. Tirando o mínimo múltiplo comum de 1b e 3, a gente vai chegar no valor 3b. Né? É só multiplicar aqueles três valores ali na parte de baixo. 1 vezes 3, 3 vezes b dá 3b. Agora eu vou fazer a divisão e depois eu faço multiplicação. 3b dividido por 1 dá 3b. 3b vezes b dá 3b ao quadrado. Mais 3b dividido por b dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Igual 3b dividido por 3 dá b. b vezes 10 dá 10b. Olha, depois que eu tirei o mínimo múltiplo comum, ele não é útil para mim, mas eu cancelo ele. Vamos pegar esse 10b e passar para o lado de cá. E a gente vai ter o quê? Olha, vamos ter 3b ao quadrado mais 3 menos 10b igual a 0. Olha o que nós temos aqui. O que nós temos aqui é uma equação do segundo grau. E para a gente resolver essa equação do segundo grau, o que a gente vai fazer? Delta nele. Lembrando, deixa eu só escrever ela aqui para deixar mais organizadinho. Ó, vai ser 3b ao quadrado menos 10b mais 3 igual a 0. Então, é essa a nossa equação aqui que a gente vai considerar, tá? Então, delta é menos b, não é? Ao quadrado. É b ao quadrado, desculpa. Menos 4 vezes o valor do A, que é 3, vezes o valor do C, que é 3 também. Isso vai dar quanto? 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. 100 menos 36 dá 64. Vamos continuar resolvendo aqui, então, agora por Bhaskara. O Bhaskara vai ser x é igual a menos b. Agora sim, o b, nesse caso, é o 10, né? Negativo, então é menos menos 10. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que no caso é raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes o valor a, que no caso é 3. Ok? Nós temos aqui, então, o x valendo menos menos 10 dá mais 10, raiz quadrada de 64 dá 8, e 2 vezes 3 dá 6. Nós temos essas opções aqui, então vamos resolver o seguinte caso. X' vai dar, vamos fazer com positivo, 10 mais 8, 18, dividido por 6 dá 3. 10 menos 8 dá 2, dividido por 3. 2 dividido por 6, dá para simplificar. Vamos simplificar isso aqui por 2, no x duas linhas, que a gente obtém o valor 1/3. Então, pessoal, nós obtivemos essas duas respostas. X' igual a 3, né? O valor de b, no caso, sendo igual a 3, e também sendo igual a 1/3. Mas repara o seguinte, que os dois valores nós temos como resposta aqui, olha, 3 e 1/3. Mas vamos voltar aqui no gráfico de novo? Vamos até escrever aqui os possíveis valores. b igual a 3 e b igual a 1/3. Olha, se isso é uma função exponencial, vamos pensar aqui rapidinho. Se nós começamos com b igual a 3, vamos pensar no caso de uma função exponencial com b igual a 3. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 3, 27. 3 elevado a 4, 81. Repara que o valor está crescendo, realmente está aumentando. Esse nosso gráfico ele está aumentando? Olha, se nós começamos aqui a partir daqui, olha, repare que cada vez que passa, ele está mais próximo do eixo X. Isso significa que ele está decrescendo, significa que ele está diminuindo o nosso valor. Então, não tem como ser esse valor de 3, porque pelo que a gente fez aqui rapidinho,
nós vimos que esse valor foi aumentando, realmente foi crescendo. Já esse nosso segundo caso, quando nós temos b igual a 1/3, se eu faço b elevado a b, esse b aqui de 1/3, tá? Elevado a 1 dá 1/3, elevado a 2 dá 1 sobre 9. 1 sobre 9 já é menor do que 1/3. Depois, elevado a 3 dá 1 sobre 27. 1 sobre 27 é menor do que 1 elevado a 9. Depois, 1 elevado a 4 dá 1 sobre 81. 1 sobre 81 é menor do que 1 elevado a 27 e assim por diante. Ou seja, se o nosso gráfico está decrescendo, a gente tem que considerar que a nossa função ela tem que ser, então, uma fração. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Questão 6. De acordo com a função f de x igual a 5x menos 7, responda qual é o gráfico que a representa. Primeiro, a gente tem que identificar o seguinte. Essa é uma função de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau. Que tipo de função é essa? É uma função afim, uma função linear. Ou seja, é uma função do primeiro grau, que é como se fosse o x elevado a 1. Então, qual que é o gráfico que a representa? Ou seja, é uma reta. Simplesmente a reta. A gente não precisa nem de fazer ele aqui, nem de realmente demonstrar ele, não. Qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular, no caso da função de primeiro grau, da função afim, é o valor que acompanha o x. Quem está acompanhando o x? É o 5. É o nosso valor A. Qual é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o valor que não tem o x na nossa função afim, na nossa função do primeiro grau. Ou seja, é o menos 7. Qual é o nome dado? Já falei aqui várias vezes, ela pode ser chamada de função afim, função do primeiro grau, função linear. Vamos colocar aqui do primeiro grau. Ela é crescente ou decrescente? Para avaliar isso, a gente vai verificar o nosso coeficiente angular. O nosso coeficiente angular, ele é positivo ou é negativo? Se ele for positivo, ele é crescente. Se ele for negativo, ele é decrescente. Nosso coeficiente angular é 5, ou seja, ele é crescente. Então, a nossa função ela é crescente. Por quê? Acabei de explicar. Por essa, se ele realmente é positivo ou não, a gente vai verificar isso a partir disso aí. E qual é a raiz? Para calcular a raiz nesse caso, a gente vai pegar aqui 5x menos 7 e igualar a 0. E vamos calcular isso aqui então. Olha, 5x é igual ao 7 passando para o lado de cá. Ele está negativo, ele passa positivo. O x, ele está multiplicando aquele 5. 5 para tirar ali, eu passo então no inverso da operação, que é a divisão. A raiz, então, é 7/5. Resolvi toda a nossa questão aí. Então, pessoal, toda essa nossa resolução, eu acho que realmente que essa foi uma aula mais longa, mas ela é realmente mais puxada, mais detalhista, eu diria. Toda essa nossa aula, então, foi sobre funções. Nada mais justo, então, do que a nossa palavra-chave de hoje ser também funções. Me manda a palavra funções lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença da aula de hoje. E é isso. Nos vemos, então, na semana que vem. Semana que vem, voltando ao horário normal, quinta-feira, às 10 horas. Aguardo todos vocês. E bons estudos e até a próxima. Tchau!